Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. Muito bem, estamos aqui junto novamente com muita alegria com o nosso podcast Ligado na Verdade. Você ligado conosco aí pela internet, através das ondas do rádio. É bom demais. Eu sou João Lucas Barroso, comigo Inácio José. É isso aí, João. Estamos por aqui mais uma vez para mais um podcast. E vamos ver aí hoje. O nosso convidado é engraçado porque a gente sempre manda bomba para ele. Nunca só assunto difícil. São temas fáceis, né? O pastor Daniel está aqui com a gente novamente, again aqui, juntos aqui no nosso podcast. A pergunta de hoje tem a ver com a maldade, cara. O mal tá no mundo, a gente vê aí guerra, sofrimento, violência, injustiça, tudo que de ruim. E Deus, ele não é bom, e ele não é o criador de tudo, ele não é o sustentador, o soberano. Vai no ponto. Deus criou o mal? Deus criou o mal, já que ele é o dono de tudo? É a pergunta que o Daniel vai responder, e ele tá com essa batata quente nas mãos. Seja muito bem-vindo, se apresente novamente para quem aí está conosco pela primeira vez, enfim. Tudo bem, João Lucas, Inácio? Eu sou o Daniel, sou pastor aqui na Igreja Batista da Comunhão em Maceió. Tenho estado aqui desde o ano passado, 2023, pouco tempo, né, que eu assumi a igreja, e tem sido uma experiência muito boa de pregar a palavra, ensinar e ter uma vida comum de igreja e vivermos na centralidade das Escrituras. E essa pergunta, de fato, se ninguém conseguiu responder isso em todos os séculos, não vai ser eu que vou fazer agora, né? Então vai ser difícil. Vocês são uns terroristas, só me mandam bomba, cara, pra mim, ao invés de mandar perguntinhas fáceis, né? Se Adão tinha umbigo ou não, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ei, fica ligado na verdade. Muito bem, Daniel, de fato é um assunto bem complexo, né? Mas a Bíblia, de alguma forma, dá um direcionamento, podemos chegar a alguma resposta próxima do que deve ser? João Lucas, dá pra gente ter, sim, a verdade nos revela, verdades que nos dão luz para entendermos como lidarmos com essa questão. Ela não vai dar todas as respostas, mas as respostas que as Escrituras nos dão é suficiente para a gente confiar em Deus e descansar nele. Então, a questão da origem do mal, quando a gente fala de mal na Bíblia, você tem que ter em mente dois tipos de mal. Um mal natural físico, são catástrofes, males físicos, tudo aquilo que envolve a natureza, né? Por exemplo, no Salmo 40:12, o salmista vai dizer assim, não tem conta os males que me cercam. Então, o salmista tinha uma compreensão de muita maldade à sua volta. Nós vemos vários tipos de catástrofes na Bíblia, seja elas causadas diretamente por um juízo revelado de Deus, como foi na época de Noé, né, com o dilúvio, como o próprio Cristo anunciou que haverá um juízo sobre a terra, um juízo futuro. Então, tudo isso são indícios de que Deus envia o mal, esse mal de físico, catástrofe, situações calamitosas que sobrevêm. O povo de Israel, o próprio cativeiro, os cativeiros em que o povo de Israel se envolveu, foi enviado por Deus. Jeremias, ele coloca isso. E é justamente nesse ponto em que surge um dilema muito sério para nós, né? Nós cristãos, nós homens e mulheres que creem em Cristo, vivem a vida para o Senhor, é o fato de que o ímpio prospera e o justo sofre, né? Por que o justo sofre? Então, aí entra uma pergunta que está repleta na Bíblia, você lê Salmos, está lá, o coração dos salmistas, dos homens de Deus que escreveram os Salmos, colocando a intensidade da sua vida, do seu sofrimento, das suas questões, suas dúvidas, seus dilemas do coração diante de Deus e tendo resposta de Deus para lidar com os seus corações. Nós temos em Abacuque, o próprio Abacuque, trazendo isso, né, no seu livro, porque Deus vai trazer mal sobre a nação. Então, tudo isso causa no nosso coração essa questão, por que nós sofremos hoje? Por que o justo sofre uma vez que nós estamos com Cristo? Então, isso nós enfrentamos e questionamos a nossa vida, mas existe nesse aspecto uma resposta de Deus para nós. E dentro dessa resposta de que existe um mal físico, um mal natural, também existe um mal moral, que é um mal que eu acho que entra na nossa questão aqui. Homens pecam, eu peco, outros pecam, e nós somos afetados direta ou indiretamente pelos nossos próprios pecados, como pelos dos outros. Então existe um efeito que desencadeia do pecado, das ações de outros, como também do meu pecado, onde há consequências que sobrevêm sobre a minha vida e da vida de outros.
Então eu posso ser afetado pelo mal do meu próprio pecado, como eu posso afetar outros com o mal do meu próprio pecado na vida de outros. Ou outros pecam e me afetam também. Então tudo isso está envolto. Mas a grande questão é, mais certo, se a gente voltando até o ponto inicial, de onde surgiu o mal, né? Qual a origem desse mal? Tiago vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então nós sabemos que as Escrituras nos revelam que a natureza de Deus, o caráter de Deus, quem ele é, ele jamais pode ser tentado pelo mal e muito menos fazer alguém ser tentado. A origem da tentação não procede de Deus e Tiago vai explicar que procede do coração do homem. Uma vez que a gente sabe que o pecado é a transgressão da lei de Deus, então nós sabemos que toda a origem do pecado parte de um modelo diferente do que Deus estabeleceu. Então no Éden, com Adão e Eva, eles queriam ser como Deus. A cobiça do coração deles o levaram a pecar, a transgressão da lei de Deus que Deus havia estabelecido em Gênesis capítulo 2, versículo 17 e 18. Eles pecam contra Deus, logo eles transgridem a lei de Deus. É o mal que surge diante de uma deturpação, de uma mudança do padrão de Deus para aquilo que Deus estava estabelecendo. Então, agora olha o interessante. Nós sabemos que a transgressão da lei de Deus é de onde se origina o modelo pela qual se deturpa a verdade. Então, todo pecado é essa mudança de padrão. Agora, em Cristo, olha que só interessante, que em Cristo, a pessoa do Filho de Deus, ele vai pagar o preço pelos nossos pecados, pela nossa transgressão, pela a nossa desobediência, pelos nossos maus modelos, né, pelas nossos padrões diferentes, né, pelo nosso estilo de vida, pelas nossas práticas pecaminosas, pela todo o pensamento e toda a crença do nosso coração que foi diferente do que Deus estabeleceu, ou seja, a nossa culpa dos nossos pecados, Cristo vai pagar pela sua própria vida. Por quê? Porque ele se torna a nossa justiça. Ele deseja e faz plenamente a vontade do Pai. Aquilo que deveria ser para toda criatura que veio a pecar, agora ele então passa a ser a justiça de Deus para nós. Ele passa a ser o nosso justificador, aquele que produz, que dá a nós a sua própria justiça. Muito bem, pastor Daniel, já que você falou em Jesus, né, nós falamos muito, nós cristãos, sobre crer em Jesus como Senhor e Salvador. Muita gente não entende, né, o porquê, acha, eu sempre acreditei em Jesus como Senhor e Salvador. E o que nós estamos falando aqui tem a ver com o pecado que habita em nós, né? Uma vez que nós somos pecadores, Deus fará justiça e irá condenar os pecadores, né? E é na pessoa de Cristo que nós temos o perdão dos nossos pecados, não é verdade? Ou seja, como é que eu posso, através de Cristo, me ver livre desse mal, né? Desse mal moral que há dentro de mim? Então, Lucas, entendendo o que Cristo fez, Deus vem mostrando para nós, pelas Escrituras, que o mal entrou no mundo, que é o pecado afetou toda a criação de Deus, a começar no céu, com Lúcifer e seus anjos caídos, a se estender isso na toda a criação aqui na Terra, com Adão e Eva. Só que Deus providencia a redenção para o homem, não para os anjos caídos. E essa redenção é explicada nas Escrituras para nós. Todo o processo das Escrituras aponta o homem como pecador e transgressor. E todo o processo das Escrituras aponta Jesus, a vinda do Messias e o Cristo prometido, como redenção para o homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aceitar a Cristo, o arrependimento e fé que é necessário, é um homem que se volta não para Cristo em busca de suprir suas necessidades, mas para, de fato, aquele que entende que é um transgressor, um pecador e está debaixo da ira de Deus. E debaixo dessa ira ele está condenado. E o único meio estabelecido por Deus para lidar com esse mal, para lidar com o mal definitivamente, é por meio de Cristo. Agora, na cruz, nós temos o perdão da culpa dos nossos pecados. Nós não temos o fim do mal em nós. Nós vamos ter o fim do mal em nós numa consumação futura. Cristo, ele começa uma obra na cruz, que é a redenção dos nossos pecados, é o preço da culpa paga, mas nós aguardamos a volta dele, onde ele vai eliminar de vez em nós todo o mal. Então não haverá possibilidade em nós, como filhos de Deus, quando ele voltar e nos glorificar, nós não teremos a possibilidade mais de pecar, não teremos em nós o pecado, será eliminado a presença do pecado de nós, então não haverá a possibilidade de termos nenhum tipo de resquício sequer da presença do mal em nós.
Então, e não só em nós, como em toda a nova criação que ele vai estabelecer. O diferencial, João Lucas, aqui é importante a gente deixar claro, que essa nova criação é para novos filhos de Deus. Novos filhos de Deus, nascidos como novas criaturas, terão uma nova criação, novos céus e nova terra. Agora haverá um estado de perdição eterna, onde esse mal moral, esse mal que permeia a nossa vida, na vida do homem transgressor, do pecador, que Lúcifer caiu e Satanás, se tornando Satanás, anjo das trevas, né, o diabo, nosso tentador, ele permanecerá em seu estado pecaminoso, como também todos aqueles que seguiram e negaram a Cristo e recusaram e viveram segundo suas próprias paixões, vão viver eternamente com a presença do mal com eles, né? Isso é uma forma de juízo de Deus, para que eles experimentem o mal por decisão própria, de viver para aquilo e vão viver eternamente no estado eterno de condenação dessa forma. Então a gente precisa entender isso, né? Isso isso traz até conforto, né, Daniel? Porque a gente fica assim muito desanimado quando a gente vê tanta injustiça, por exemplo, em guerras, crianças sendo maltratadas, né, sequestradas, e a gente vê assim, tanta maldade, parece que nunca haverá justiça, mas Deus um dia fará a justiça, né? Vai colocar um fim neste mundo, criar novo céu, nova terra, e para participar desse novo céu, nova terra, como você mesmo já falou aí, é necessário crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então Deus pode assim, pegar esses pecadores, né, que não tem jeito, né, e através de Cristo fazer esse milagre que nós chamamos de salvação, né, perdoar os pecados, como diz a palavra, né? Feliz de fato é aquele que tem os seus pecados perdoados, né? Isso sim. Salmo 32. Só deixar claro que mesmo que nós tenhamos esse plano completo nas Escrituras dado a nós, isso não responde toda a questão do mal presente para nós. Nós temos o dilema de por que sofremos, nós não temos todas as respostas para isso, nós não temos todas as questões para isso, mas o que Deus já está nos revelando faz com que nosso coração tenha esperança e consolo. Tem que estar ligado na verdade. Daniel, eu queria que você falasse assim, beleza, tá basicamente encerrado o assunto, mas eu não poderia deixar de ler esse versículo, que pode ser usado fora de contexto, que é Isaías, né, 45:7, o pessoal usa, né? Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas, né? E é um versículo que causa um pouco de dúvida e pode ser mal interpretado essa questão de criar o mal que o versículo fala. Aqui é o sentido de calamidade que você mencionou, né? O texto de Isaías está apontando que Deus vai mandar um rei, né, Ciro, que ele vai trazer libertação, e ao mesmo tempo, libertação porque Deus mandou o povo para o cativeiro, né? Sim. Mesmo que isso seja entendido no texto como um mal de catástrofe, né? Deus está levantando alguém para libertação diante de uma catástrofe levantada por ele, que foi o cativeiro, ainda assim para nós é muito difícil você parar para pensar que Deus está fazendo isso, né? E de alguma maneira Deus levou o povo de Israel para o cativeiro e toda a destruição, toda a dor e o sofrimento que o próprio Jeremias descreve em Lamentações, isso são questões que são mais que vão além da nossa compreensão. Então, isso de fato causa no homem espanto. Causou em Jó, né? Causou em todos da sua época e nos deve causar hoje também. Mas, novamente, nós não temos todas as respostas, mas já sabemos quem Deus é e o que Ele já nos revelou é suficiente para confiarmos nele e saber que todos os seus caminhos são justos e verdadeiros e não há outro igual a Ele, semelhante a Ele, né? E a gente pode trilhar o caminho de confiar nele, porque no fim das contas vai chegar um momento em que diante dele todas as nossas dúvidas e todas as nossas questões, quando estivermos com ele, serão dissipadas. A glória dele, a pessoa dele, já será suficiente naquele grande dia que estaremos com ele para dizer: Senhor, o Senhor é justo, todos os teus caminhos são justos e verdadeiros. Mesmo que naquele tempo em que estávamos na terra, discutindo um podcast, não entendíamos todas as coisas, agora sim, nós podemos descansar. Deus não vai nos dar uma aula de teologia, ele só vai se revelar plenamente como é, e isso vai ser suficiente para nós. Daniel, muito obrigado, cara, viu? Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Na próxima a gente providencia um tema mais light, né? Ou não. Ou mais difícil mesmo, né? O Daniel é só bomba mesmo. Ou deixa ele escolher o tema, não sei. Obrigado, Daniel. Obrigadão. Nada, Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com cada um aí. Espero que tenha abençoado a vida de vocês aí. Muito bem, você que esteve conosco, Deus abençoe. Até a próxima. Valeu. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.